Oi, pessoal, tudo bem? A live caiu, então eu reabri agora. Essa vai ser a segunda parte por superaquecimento do celular. Inclusive, eu troquei. Eu tenho um celular reserva, que é esse aqui, porque o original ele tá pegando fogo. Eu vou chamar aqui a nossa convidada, vamos ver. Já mandei o convite, tá? Gente, isso nunca tinha acontecido. Está acontecendo de tudo nesse verão. E eu espero sim, um ventilador de teto. Está aqui em cima da gente. Por isso que eu estou de chapéu, por causa dos cabelos. Fabiana, já aceitei seu convite. Ela não está conseguindo entrar, vamos tentar de novo. Mandei de novo. Mandei de novo. Vamos ver. Mas o meu não é iPhone, Maraci. É Android mesmo. Agora foi. Gente, que doideira. Ai, gente, esse calor tá matando tudo, até os aparelhos eletrônicos, meu Deus. Tá quente. Depois eu tenho que descobrir como que eu faço para onde foi. Quando você falou isso, eu tirei até a capa do meu, porque eu falei, vou tirar, porque quando eu peguei o meu também tá quente. E nem tá no carregador. Tá certo, tá certo. Bem, o que a gente faz aqui agora, tá? Continuando, depois eu tento descobrir onde é que foi parar a primeira parte para tentar salvar, e essa eu salvo como parte 2, tá, pessoal? Vão convidando aí o pessoal lá no grupo, a Neuza, que estava no grupo, o Osvanberg, que também é do nosso grupo, e vamos lá, convidando o pessoal, tá bom? Vamos aí, continuando, que eu te interrompi para avisar. Recebi uma mensagem, vai cair ela. Diga. O que houve? Voltou? Tinha travado, dava uma travadinha. Mas voltou, né? Voltou, tá aqui. Então vamos lá. Então, assim, essa questão do luto vivenciado com o tempo, né? Antes, eu já tinha vivido isso, né? 11 anos com meu pai, de 24 a 25 anos meus. E foi muito horrível, eu era muito agarrada com meu pai também. Mas nessa época a gente tinha o apoio uma da outra, né? Eu e minha mãe. Então, foi mais fácil que uma dava um suporte para a outra. Dessa vez, eu estava aqui em casa, eu estava só, né? E aí, obviamente, conforme as coisas vão acontecendo, você vai dificultando até a questão profissional. Eu fui reduzindo muito, porque não tinha condição. Eu que cuidava dela. Então, tudo foi se reduzindo. A gente vai modificando totalmente a vida, né? Em função. E aí veio, né, que ela foi enfraquecendo. Nesse último ano que passou, parecia, a sensação que eu tenho hoje, pensando, é que todos os eventos, Natal do ano passado, do ano retrasado, Ano Novo, Dia das Mães, aniversário, parecia que eu estava meio que me despedindo, sabe? Eu agradeci a Deus, falava assim, obrigada por mais esse ano com a minha mãe. E aquilo para mim era como se fosse um presente, sabe? Cada Dia das Mães, aniversário, meu aniversário, mais um Natal, mais um Ano Novo. Esse ano ela só não esperou o Dia das Mães, que ela foi uma semana praticamente antes. Mas, enfim, eu sinto
que eu senti ela bem cansadinha já, de um ano para cá. Inclusive nas fotos, né, por mais sorridente, porque graças a Deus ela nunca teve a agressividade que muitas pessoas, né, muitos pacientes têm, ela nunca teve. Ela sempre foi muito boazinha, cuidar da minha mãe sempre foi muito suave. Por ela, foi tranquilo. O que não foi tranquilo é, como todo mundo que já passou que sabe, que são os cuidados, né? A responsabilidade de um banho, né? O medo de dar banho, o medo de dar líquido para não broncoaspirar, enfim, essas coisas que a gente vai ficando em pânico, né? Aí vem a culpa, será que eu estou fazendo certo? Será que não estou? Quer dizer, além do luto vem a questão, né, de por mais que você esteja fazendo o melhor que você pode, mas você sempre acha que poderia fazer um pouco melhor, né? Acho que isso tem muito, né? Tem. Isso é natural, isso é natural. Faz parte do pacote. A gente se cobra muito, né? A Márcia está colocando aqui que sua mãe era muito doce. E realmente, a gente vê pelos vídeos que a conexão era muito forte, o olhar de vocês era muito forte. E como foi essa liberação? Quando chegou o momento? Ela estava internada, estava em casa? Então, ela passou mal. Eu acordei ela, né, para normal, para tomar banho, almoçar. Ainda no dia, falei, vamos no shopping hoje. Aí ela ainda balançou com a cabeça. Aí eu, então tá bom. E aí trouxe ela para a sala. Só que nisso que trouxe ela para a sala, ela teve uns espasmos, que não era a primeira vez que ela tinha tido espasmos, sabe? Ela chegou a tomar medicação, inclusive, para isso, depois melhorou muito. E aí ela teve uns espasmos muito fortes. E aí eu abracei, não, tô aqui, fica calma, e cafuné, não sei o quê, e não passava, e eu já ficando nervosa. Espasmos? Até que ela teve... É um espasmo meio convulsivo, eu acho, porque não parava, sabe? E aí ela teve tipo uma espécie de um choque. Eu não sei dizer o que foi, porque assim, eu nunca tinha tido aquilo. E aí eu corri com ela para o hospital. Aí chegando lá, eles fizeram todos os exames, eletro, eco, tomografia do corpo todo e tal. E com 1h30 lá, ela já estava sorrindo para mim. Parecia que era um sorriso tipo uma despedida, sabe? E aí o médico falou, olha, Fabiana, ela tá toda bem. Eu não teria por que mantê-la aqui, mas eu não posso liberar porque os batimentos cardíacos dela subiram muito e não querem baixar por nada, foram 148. Por isso, eu vou ter que internar. E aí falou, vou botar no CTI. Ai, Juana, eu chorava igual um bebê. Falei, doutor, pelo amor de Deus, no CTI não, que eu não posso ficar com ela. E aí comecei a chorar. E aí uma bênção de um enfermeiro, um rapazinho, quando ele saiu, né, para fazer o pedido lá da internação, ele falou assim para mim, não chora não, porque a minha mãe precisou de CTI, minha mãe ficou boa, saiu. E eu, não, mas meu problema não é o CTI. O meu problema é que no CTI eu não vou poder ficar junto com ela. Isso eu não sei como vai ser para mim. E aí ele falou, não, então eu fico aqui com ela, vá na assistência social, porque aqui estão implementando CTI humanizada. Ótimo. Olha, até isso acho que Deus botou a mão. Porque aí eu fui lá, na hora consegui, fiquei com ela no CTI. Isso foi uma quinta-feira. Aí no sábado, até postei, né, que eu chamei o pároco lá da minha igreja, né, para dar unção dos enfermos. Nela ele foi, então aquilo ali me deu uma paz muito grande, né, porque a unção dos enfermos é o que antigamente as pessoas diziam que era extrema unção, né, que dava na hora da morte. Mas a unção dos enfermos, ela é uma unção de cura também. É de cura. Né? Então, ela é uma unção de cura, ou então uma unção de uma cura espiritual, né? Uma libertação para você ir em paz, sem pecado, sem nada. Isso é, né, da minha crença católica. Sim, e também sou católica. Hã? Também sou católica. Então, aí quer dizer,
o fato do padre ter ido lá, ter tido, assim, uma empatia, conversou, não foi lá apenas para fazer isso e ir embora, sabe? Ele ficou, se inteirou da gente. Ele me viu com a camisa, porque eu estava no hospital, com a camisa Filha Coruja, e todo mundo parava para conversar, enfim. O hospital inteiro veio falar comigo quando a minha mãe faleceu, na terça-feira, e dizendo que a gente emocionou muito o hospital todo. Foi até um hospital aqui, o Hospital Ilha do Governador, que, assim, tira o chapéu para eles, foi um atendimento muito bom. E Você é do Rio? o fato... Sou, da Ilha do Governador. Também sou do Rio. É? Da onde? Depois eu te conto. Tá bom. E aí, eu sou da ilha. E foi muito bom, sabe? O fato de eu ter não só para ela estado com ela até o final, porque ela acordava, me via, sorria, via que eu estava lá e falando e conversando, né? Sempre falando com ela, rezando para ela, enfim. E isso foi muito bom para mim também, né? Porque até essa situação do padre Diogo ter ido lá, para mim foi o que mais me deu assim conforto, sabe? Eu acho que ali eu entendi, porque eu rezei, obviamente, querendo a cura, né? Querendo a unção de cura, mas ao mesmo tempo entregando a Deus para que fosse feito o melhor por ela, para ela. E quando ela foi, eu fiquei em paz por isso, entendeu? Então eu acho que esse meu momento foi o momento da entrega. Porque antes eu não tinha isso na minha cabeça, não. Só de pensar, eu já, sabe, ficava ansiosa, me gerava uma ansiedade, porque, óbvio que se eu pudesse, eu dava o mundo para tê-la aqui comigo, independente de 100% dependente de mim, né? Mas no meu lado humano egoísta. Que somos todos egoístas nesse momento, tá? Mas só ele é que sabe o que é melhor. Não é? E como eu disse, cada um tem o seu tempo de luto. O luto não é só a morte, pode ser outras coisas também, mas que cada um precisa vivenciar, viver exatamente cada etapa, ou não na sequência, para poder depois superar e seguir com a vida. E para quem chegou agora, eu sou Juana Labres, estou conversando aqui sobre o luto em vida e o pós-partida, vamos dizer assim. Essa é a parte 2 da live, a primeira parte, infelizmente, caiu por superaquecimento do celular. Eu vou tentar salvar e publicar a primeira parte. Essa aqui, com certeza, que eu não faço ideia da quantidade de bateria, porque ele é o celular que eu não uso. É o reserva, ele não tem nem chip. Mas é o que eu tinha. A gente se vira nesse momento. E quem tiver perguntas, podem fazer. Quem puder segui-la, está aqui o nomezinho aqui em cima, Alerta Alzheimer, tá bom? É a página da dona Cleinha. É uma homenagem que ela faz, que ela mantém. E é a mim, que eu falo sobre cuidar de quem cuida. E quem tiver curiosidade, é só escrever o meu nomezinho como Juana Labres e dar um pulinho lá no YouTube. Oi, meu querido Matheus! Beijocas! Então, o que acontece? Aconteceu, né? Aconteceu. E eu acho que esse momento foi crucial para mim. Foi o momento, de fato, que eu entreguei, né? Agora, o pós é muito doído, né? Sim. Eu voltar para casa. Eu pensei em me mudar. Eu já mudei imóveis de lugar. Eu às vezes fico ansiosa, nervosa. Eu pego minha bolsa, vou para a rua.
Não, gente, desculpa, é que a Maraci escreveu Matheus, o Fagundes está velho, porque ele está com um vídeo lá no canal dele, e a mãe dele está vendo a novela e vê o Antônio Fagundes e fala que ele está velho. Gente, aí eu tive que rir agora do comentário. Que linda! Tá? Desculpem, mas coisas de Maraci. Pois é, mas aí o que eu estava falando é isso, é que o pós tem sido muito difícil, né? Aliás, tudo é muito difícil para a gente que cuida, né? Para a gente que cuida com amor, para a gente que cuida com dedicação. Eu te falo que, num primeiro momento, quando eu fui, minha mãe estava internada, foi quando aconteceu. Eu fiquei o máximo que eu pude, ela ficou comigo o máximo que ela pôde, mas ela veio falecer depois que eu já tinha ido embora, então eu tive que ir lá fazer aquela parte burocrática. E eu estava assim, em estado de choque. Eu acho que a ficha não tinha caído. Eu estava lá, não fui sozinha, um vizinho foi comigo, e eu estava lá. Fiz a parte burocrática, que inclui o reconhecimento. Sim. E voltei para casa. Né? A gente prepara tudo que tem que preparar e volta para casa. E aí é que dói. Aí é o momento que a ficha cai, a gente vê o chinelinho na beira da cama, a gente vê o ursinho dela à beira ali. Minha mãe, ela não tinha terapia da boneca, ela tinha terapia do bichinho de pelúcia que era animado, com roupinha, que tem a vozinha que eu imitava. Eu ainda tenho esse ursinho. E tudo mais. Oi, Kátia, linda! Beijo aí para a família. Mas todo esse momento, eu acredito que a gente se agarra a uma única coisa e consegue seguir em frente. Seguir em frente é muito difícil, mas a gente consegue, tá? E não me passou pela cabeça aquilo que eu falei no início, na primeira parte, que um dia ela iria, porque a gente tem a fé, a gente acredita em mais um dia, mais um ano, mais um Natal, mais um aniversário e mais não sei o que, nunca é o último. Mas e aí, menina, como é que foi isso para você? Se você me permitir perguntar, se não puder, você fala. Não, não vamos falar sobre isso. Você tem todo esse espaço, é seu. Você tem o meu respeito. São só 5 meses e eu sou empática. O que você passou, eu passei. Outras pessoas que estão assistindo, talvez ainda não, mas é a única certeza da vida que um dia tudo é bom. E a gente a única certeza é que a gente não quer aceitar, né? A gente não quer aceitar, mas é a única certeza de fato que a gente tem. E aí, quando veio, agora você me falou uma coisa, que eu sempre fui uma pessoa muito proativa, resolvia tudo. As pessoas até falavam para mim, nossa, Fabiana, eu fico até com pena de você, porque resolver tudo sozinha. Eu falei, não tenho pena não, porque eu adorei, eu resolvia, quando dava certo, ótimo, quando não dava certo, eu corrigia e a gente ia acertando, ajustando as coisas, eu e ela, mas que às vezes eu fico pensando também, eu já vi colegas que passam por isso que a gente passou, né, com essa situação com o familiar com Alzheimer, e os irmãos, enfim, é uma brigalhada, ou então não ajudam, ou não participam, fica tudo nas costas de um e o outro, enfim. Nesse ponto, eu sempre dei graças a Deus. Eu falei, não, graças a Deus, porque sempre eu que tomei a iniciativa, eu que resolvia, e ninguém ficava enchendo o meu saco se eu estava fazendo certo ou errado, eu buscava fazer o melhor, eu tive um apoio muito grande. O médico dela, o doutor Luiz Miguel, aqui da Ilha também, sensacional, acompanhou ela desde o início. A minha mãe custou muito evoluir, as pessoas não acreditavam que minha mãe tinha Alzheimer, porque ela conversava, ela sempre foi muito alegre, muito, enfim, despachada também, gostava de sair, gostava de interagir. Então, muita gente, quando eu comentava que minha mãe está causando, que isso? Claro que não, não é isso não, mas ela já estava com o diagnóstico bem antes, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo é a forma como você lida,
é o cuidado, é o amor. Eu acho que o amor é o melhor dos remédios, né? E o pós, assim, logo depois veio o Dia das Mães. Foi bem doído para mim, confesso para você. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas... Foi dia 2 de maio, né, que ela faleceu. E logo depois veio o Dia das Mães. Foi uma pancada, porque Dia das Mães era sempre com festa, tinha bolo, tinha flores, tinha tudo aqui em casa. E aí, no entanto, eu não tinha. Mas aí eu tive um suporte muito grande lá na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, que eu frequento aqui na ilha. Então, corri para lá, sabe? Corri para lá, participei das missas, da missa, participei da adoração. E aí aquilo aliviou um pouco o meu coração, né? O olhar para as coisas, né? Uma cadeirinha de balanço, a cama, a nossa cama, eu troquei de quarto, porque eu não ia conseguir permanecer, que a gente dormia junto, né? A vida inteira a gente dormiu junto. E atrás, o pai, né, assim, eu mandei fazer uma foto grande, né? Até uma colega minha que trabalha com quadros, Patrícia do Pilo, eu mandei fazer aquela foto da mãe coruja e filha coruja, grande, né? Todo mundo que vê aquela foto se apaixona, e realmente ela é muito linda. E tem um grande significado, representa muito a gente. Então, eu não consegui mais ficar no quarto. Aí eu troquei o quarto. Ela faleceu com quantos anos, estão perguntando aqui? 81 anos. 81. 13 anos com a doença. 13 anos. Respondendo o Svanberg. Okay? Foram 13 anos, mas eu digo que foi o declínio pior foi de 2020 para cá. Meados de 2020 para cá, né? Período da pandemia. Por mais que a gente não pegou, mas o isolamento foi crucial para a evolução da doença. Infelizmente, colaborou muito, e aí de lá para cá ela veio se debilitando bastante. Cada situação, cada um reage de uma maneira, cada um busca soluções. Você procurou apoio psicológico? Você está com esse apoio? O que você está fazendo para se cuidar? Eu estou fazendo terapia, né? E na verdade eu já estava fazendo desde janeiro, se eu não me engano. Acho que foi início do ano, janeiro ou fevereiro. Ih, tô tocando o interfone aqui, Juana. Vai lá. Não sei o que. Era só um segundo. Live acontece de tudo, gente. Ela ficou sem internet o dia inteiro, só chegou depois de 3 horas da tarde e tá falhando lá agora, tá rodando. Caiu a nossa live por aquecimento do celular. Tive que abrir a segunda parte com outro aparelho e agora eu tô com o interfone. E minha água acabou. Ai, céu, ainda tem um pouquinho aqui. Tá muito quente, gente, tá muito quente. E... Pronto, voltei. Desculpa, pessoal, nem sabia que ia tocar interfone. Acontece de tudo, tá? O isolamento foi realmente um fator primordial para piorar as situações. Nossa, foi horrível, foi horrível. Ninguém saiu ileso da pandemia. Porque, como eu falei, acho que na outra parte da live, só deu na época pensar de eu, de repente, pegar e passar para ela, e ela precisar de internação e eu não poder ficar junto, foi o que aconteceu quando ela se internou agora, né? Dia 27 de abril. Porque eu entrei em pânico no hospital. O médico, acho que ele ficou sem saber, eu cuido de uma ou cuido da outra, da filha ou da mãe, porque quando ele falou, vou botar em CTI, meu Deus, se não fosse esse CTI humanizado, eu nem sei, de fato, Luana, de verdade, eu acho que eu ia pirar. Não sei que ia ser de mim, não. Mas aí, como eu acompanhei, estive do lado, né, vi todo o procedimento do CTI, todo o apoio que ela teve, todo o tratamento, vi as oscilações, porque aí a pressão descia, aí bota noradrenalina para subir a pressão, aí o batimento que estava melhor subia, enfim, ela ficou esses dias. Pensado que provavelmente foi uma convulsão que ela teve, sim.
Agora, o médico falou que sim. medo de pegar a Covid era muito grande. Minha mãe faleceu antes da Covid, então não passei por isso. Mas, voltando, você começou a se cuidar no início do ano, fazendo terapia, e que mais que você faz agora? Você voltou a trabalhar? Agora eu estou voltando, agora eu estou voltando aos trabalhos, né? Até porque é a hora, né, de eu buscar um propósito agora para mim, né? Porque até então eu acho que o meu propósito era o cuidar dela da melhor forma possível, para que ela vivesse a doença, mas vivesse bem, entre aspas, porque acho que ninguém vive bem com essa doença, né? Acho que é mais prejudicial a gente do que propriamente para eles. Mas o meu propósito era dar muito amor e fazer com que ela a todo momento se sentisse amada. E hoje eu não tenho mais isso, né? E aí, como eu já não tenho nem pai nem mãe, então, assim, é aquela sensação de tipo, caramba, as minhas raízes não estão mais aqui, né? Então, agora eu estou buscando. Uma amiga minha agora está me caçando, Elaine, me pegando pelo braço, me levando para fazer caminhada, né? E aí, lembra que eu te falei? Comecei a caminhada hoje, lá no seu Instagram, quando você falou da caminhada. Tá seguindo o exemplo, né? Estou seguindo ele, viu como eu te sigo e você me ajuda, ó, há muito tempo e continua me ajudando? Pois é, menina. Os motivos da fazer caminhada. Eu já fazia antes da pandemia um pouco, mas não tão dedicada. E ano passado, por causa da pandemia, parei, aquela coisa toda. Ano passado não pude, por problemas de saúde. E esse ano ficou o médico aqui, a fisioterapeuta aqui, a psicóloga aqui. Aqui eu falei assim, tá bom, vou andar. E olha, tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom. Ai, que bom. E eu tô gostando muito também, ainda mais com uma amiga junto, porque assim, eu nunca fui muito de caminhar não, sabe? E eu Pode ficar fico... conversando com o caminho, hein? Tem que ficar respirando e concentrada. Porque vira passeio. Olha, rola um pouquinho de passeio. Mas a gente também se concentra. A gente tem momentos de concentração. Mas às vezes rolam uns papinhos. Mas eu acho que assim, essa questão de ser como amiga, para eu começar, está sendo muito importante para mim. Porque caminhar nunca foi minha praia. Eu gosto assim. Isso aqui não é filtro, não, gente. Eu tô ficando paradinha. Então, aí agora que eu estou começando, voltei, porque eu percebi que de um tempo atrás, eu até os cuidados que eu tinha comigo eu já estava deixando de ter. Porque eu tive depressão em 2016, eu tive crise de ansiedade, que eu fui parar no hospital achando que eu estava infartando. E aí, chegando lá, fiz todos os exames, eletro, isso e aquilo, o médico falou: meu anjo, o coração está perfeito, você não tem nada. Você teve foi uma crise de ansiedade. Aí foi aí que eu tratei, a primeira vez que eu fiz terapia, foi em 2016. E aí tratei também com medicação, fui na psiquiatra, tratei com antidepressivo, enfim, melhorei, graças a Deus, foi bem no início. Mas assim, não é fácil. Só quem passa sabe. A gente fica muito ansioso, principalmente eu senti ansiedade no sentido de que, será que eu estou fazendo melhor? Você tocou num ponto muito importante. Não é à toa que eu falo cuidar de quem cuida. Não é à toa que eu bato nessa tecla. Eu vivi isso também. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando. Os sintomas emocionais chegam quando o corpo já está gritando. Então, a gente não percebe que a gente perde uma noite naquela semana, 2 noites, 3 noites, a gente não dorme bem, a gente se alimenta mal, porcamente consegue tomar um banho mais completo, porque a gente está ali, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Não, mas a minha mãe, o meu pai, meu irmão, meu avô, meu cachorro, quer dizer, e a gente esquece da pessoa mais importante desse mundo, que somos nós. Que se a gente não tiver sólida, firme,
quem vai cuidar daquele ser que você tanto ama. Então a gente tem que começar. Você que ainda cuida. Ah, mas não dá para fazer isso. Gente, para pensar. Tem um jeito. É que você ainda não enxergou. Tem um jeito, sim. Não se permita. Vai tocar aqui, ó. Tocou. Não se permita adoecer. Porque se você está começando a ter... eu estou com dor de cabeça todo santo dia, vai investigar. Não toma só o remedinho, passou. Se você está com dor de cabeça todo santo dia, tem uma fonte. E essa fonte pode ser uma coisa boba, mas pode ser uma coisa mais séria. Se os seus batimentos estão lá em cima ou lá embaixo, se você tem crise de ansiedade por algum motivo, o teu medo está no limite, procura ajuda. Não é à toa que existem grupos de apoio, não é à toa que existem pessoas que trabalham com isso. E se entregar dessa maneira, você vai adoecer. Sim. Não é egoísmo, gente. Não é. Não é. Não é. E eu, agora você tocou num ponto assim que é perfeito, porque eu passei muito por isso. Quando eu recebia visita de uma amiga ou algum familiar, eu falava, fica um pouquinho com ela que eu vou tomar um banho. E era quando eu tomava o banho. O banho. Porque no dia a dia era aquele, brincava, né? É aquele banho de gato. Você toma aquilo rapidinho, preocupada se a pessoa está sentada, se vai escorregar, se vai cair, se não sei o quê. Então, assim, é bem delicado. E eu passei muito por isso, né? E todo mundo passa. Todo mundo passa. Eu cortava meu cabelo Joãozinho, que era mais fácil lavar, não precisava secar, não precisava ir no salão. Cortava Joãozinho, pronto, vamos embora. Quer dizer, eu engordei 30 quilos em 9 anos. Quem é que está aí sorrindo para você? Ai, namorado chegou. Ai, que coisa boa. Tá se cuidando. Gostei. Tô, viu? Ó, tô de olho. Então, o que acontece? A gente se esquece. Se esquece. E a gente não pode se esquecer. Porque se você não se cuidar, quem vai cuidar de você e da pessoa que você cuida? E eu, graças a Deus, tive até amigos, assim, que de vez em quando, obviamente, todo mundo tem sua vida, né? Família também, familiar. De tipo, você tá precisando? Eu fico com a sua mãe para você resolver, para você ir a médicos. É tão importante isso. E parece pequeno, mas não, é muito grande. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Mas às vezes só o fato de você se fazer presente, auxiliar numa pequena coisa, um telefonema, exatamente, para te dar um apoio, para fazer, para conversar, para trocar uma ideia, para te botar para cima, né? Para levantar o seu astral. Então essas coisas são muito importantes. É por isso, inclusive, que eu criei essa questão do canal. Porque é óbvio, tem pessoas que não têm possibilidade, e eu até já recebi direct dizendo, eu recebo dinheiro de um irmão, e o outro me ajuda estando presente com a minha mãe, para eu poder fazer minhas coisas, e é um médico, resolver a vida. E o quanto isso é importante, né? Esse apoio da família, principalmente os filhos, os irmãos, né? Estarem presentes com quem de fato está passando por isso. Eu, como falei, eu sou filha única, então, para mim, né, eu tive apoio de amigos e familiares, mas quando podiam, obviamente, que todo mundo tem suas vidas, mas quem tem irmãos, participem, não deixe o outro sozinho, não, porque a pessoa adoece. E adoece feio mesmo, porque você fica tão envolvido com a doença o tempo inteiro, você lida com aquele problema 24 horas por dia. Foi aí, Ruana, que eu, quando teve o diagnóstico, que em 2013 eu mudei toda a minha vida para ficar em casa e tal, o médico da minha mãe falou para mim, você tem que procurar algo que te dê prazer,
porque você vai ficar, né, dentro do problema 24 horas por dia. Isso não vai ser fácil para você. Quer dizer, sinalizou para mim. E aí foi quando a fotografia pintou na minha vida, que eu falei, então algo que eu gosto desde criança. Algo que você gostava de fazer e que naquele momento você botava em off. Isso aí. Botava... Ai, tô tendo cãibra na perna. Essa live tá acontecendo de tudo hoje. É o calor, Ana. Nossa Senhora. É o calor. Esse calor tá bravo nesse Rio de Janeiro. Vivo uma cãibra, pelo amor de Deus. Gente, olha, eu vou tentar salvar a parte 1, porque tá no outro aparelho. Eu já andei olhando aqui, preocupada, para ver se eu consigo salvar. Ela deve ter ido para a caixinha surpresa. Não ria não, Dias. Tá brava aqui. Eu não tô conseguindo mexer nem a unha do pé. Célia, olha, a Célia que tá aqui, Dias, Célia, foi uma grande amiga que cuidou muito da minha mãe para eu poder sair para trabalhar, para ir a médico, né? Me auxiliou muito, tenho uma gratidão muito grande por ela. Se tornou uma grande amiga, não uma cuidadora, mas uma grande amiga. E eu convido ela a me seguir aqui com cãibra ou sem cãibra, tá, gente? Isso. Sigam. Quem está aqui que me segue, sigam a Ruana, porque foram canais muito importantes para mim. Né? A história dela, tudo que ela passou, tudo que ela explica na YouTube também, vale super a pena. E você estava falando da rede de apoio, Ruana. No início, eu me despencava da Ilha do Governador para uma rede de apoio no Rios Dor, em Jacarepaguá. Obrigada. Acredita? Acredito. Foi o primeiro lugar que eu descobri que tinha um grupo de apoio. Então, todo mês tinha uma reunião. Pois aquele dia era sagrado para mim. Todo mês na minha agenda, eu me deslocava daqui. É longe. E, eu sei que é. Eu mas também, ainda está aqui ainda, porque eu não estou me mexendo. Mas eu ia para lá. E foi muito importante. E depois que eu descobri o grupo, né, o Instagram do João, o seu, da Cláudia, tanta troca, né? E outros também, tem vários outros que me seguem, que eu sigo, que com certeza essa troca de experiência, ela só auxilia, né, quem está passando por essa dor. Porque não deixa de ser uma dor, né? É o tempo inteiro você vê. Estão perguntando qual o nome do lugar de apoio. Se eu não for físico... Eu não sei se ainda tem. Eu não sei, porque foi muito no início. Era lá no Hospital Rios Dor. Se eu não me engano, é freguesia Jacarepaguá. Não tinha linha amarela ou vermelha naquela época? Na Estrada dos Três Rios. Está aqui a informação. Tá. E se você se interessar, tem o grupo de apoio pelo WhatsApp, em que ela faz parte. Algumas pessoas que estão aqui assistindo a live também fazem parte. É só me procurar no direct e passar o DDD e o telefone, me dizer de quem você cuida, que eu vou te mandar um zap, vou conversar contigo, vou te mandar as normas do grupo e faço a inclusão. Fazendo a inclusão, a apresentação tem que ser imediata. Essa é a primeira regra. Chegou no grupo, se apresenta. Tem que falar para que veio, de quem cuida e por que está ali. E ela está Estrada dos Três Rios, freguesia, obrigada. Então, é isso, gente. A gente falou basicamente, tá, do luto em vida, o luto pós-partida, a entrega em si. A gente falou do se cuidar, de algumas situações. A Neuza está colocando aí Alzheimer Corações Entrelaçados, no WhatsApp. Isso, excelente. Entrem, quem estiver passando por essa situação, ou tiver algum familiar, peça a Ruana para entrar, porque vale a pena, a troca é muito boa no grupo. Nos pequenos detalhes,
a gente recebe apoio e ajuda. Eu me lembro que quando a minha mãe estava com dificuldade de engolir, e eu comentei, né, no grupo, o Joa estava falando, dê gelatina, porque gelatina tem líquido. Então, dá um suquinho, sabe? Nas pequenas coisas você tem uma ajuda que, ó, transforma, dá aquele start. Exato. E um alerta, gente, está muito quente. Amanhã vai ter uma grande mudança de tempo, para depois esquentar outra vez. Nós estamos com uma temperatura anormal em primavera. Hidrate seu idoso, se hidrate, não faça caminhada no sol. Eu faço a minha caminhada às 6h30, 7 horas da manhã. Tá? Vou ficar de olho nisso, não é minha. Fica de olho, protetor solar e tudo mais. Se hidrate, porque tá muito quente. E a situação aí, a tendência é mudança de tempo, a gente desenvolver gripe, tome as vacinas que tem que tomar, vacina salva. Verdade. Não evita, mas salva. Ok? Você gostaria de estar falando mais alguma coisa antes da gente se encerrar? Ruana, eu queria de novo te agradecer o convite. Como eu te falei, eu estava querendo voltar para o Instagram já há um tempinho, mas eu não estava com coragem e estava achando que pudesse me dar algum gatilho ruim. Mas aí eu tinha feito até a logo. Você viu que eu botei a logo lá na página? Não, reparei. Depois você vê. Eu coloquei lá, incentivada por você ter me chamado para fazer a live. E aí, quando veio o convite, eu falei, eu acho que está na hora, assim, de voltar, até porque ajudar as outras pessoas com as experiências que eu tive, né? Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E tenho... O que é isso? O endereço. Eu já falei aqui. Queria te agradecer, então, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Quando precisar outros temas, estou aqui sempre ao seu dispor, a gente agenda quando você precisar e puder. E agradeço também a todos que estão aqui participando, né? Queria deixar aí uma força para todo mundo que esteja passando, né, por esse problema, ou que já tenha passado pelo luto, ou que sabe que um dia virá, mas que vem aí um receio. Então, força, coragem, cuide-se, porque, como a Ruana falou, a gente acaba deixando de se cuidar, a gente cuida só do outro, do pai, da mãe, e a gente se deixa muito de lado. Desde as pequenas coisas, do próprio banho, que a gente não toma um banho direito só quando tem alguém aqui, né? E quantas vezes eu falava, segura as pontas para tomar um banho. Parece ridículo, né? Mas é verdade e acontece muito. Então, força, procurem rede de apoio, procurem ajuda, peçam ajuda, porque... Aqui também, né? Para quem precisar conversar com um psicoterapeuta, podem me procurar, sou gerontóloga também, vivi isso tudo. Olha, faço terapia até hoje, tá? Até por uma questão de saúde mental, porque o físico eu já estou cuidando, e tentando seguir e levar informação. Não ganho financeiramente nada, faço isso porque eu gosto, porque eu amo o que eu faço. Gosto de contar histórias, gosto de dar voz para vocês que vêm aqui, contar as suas histórias, porque a gente precisa disso, de incentivo. Nós não estamos sozinhos, tá bom? Essa segunda parte com certeza vai ficar gravada, vou correr atrás da primeira parte, vou te marcar como colaborador e vai ficar salva também no seu feed. Isso, marca sim que eu vou salvar lá. Obrigada, amor. Um beijo para você e um beijo para todos aqui presentes. Até a próxima live. Até a próxima live. Sexta-feira, às 19 horas, a parte 2 sobre narcisismo. Muito bom. Vamos conversar com uma psicanalista que já esteve na live no final do mês passado, início desse mês, mas o assunto foi tão bom, tão gostoso de falar dos relacionamentos tóxicos, que também é importante, e o narcisismo está aí. E às vezes a gente demora a reconhecer os sintomas.
Então, vítima de narcisista, será que você é e não sabe? Sexta-feira às 19 horas, tá bom? Tá bom, meu amor. O convite está feito. Beijo. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Gente, olha só que delícia. Quem não sabe, eu sou Ruana Labres, sou psicóloga, terapeuta, psicoterapeuta. Tudo bem, Ângela? E moro aqui no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Oi, Maraci. O que acontece aqui no Rio, gente? A gente está fritando o ovo no asfalto. É só botar a frigideira 5 minutos no asfalto e quebrar o ovinho. Bota um salzinho, esperar mais uns minutinhos, põe para dentro. Brincadeiras à parte, nós estamos aqui. Oi. Brincadeiras à parte, nós estamos aqui para mais uma live. E hoje, aguardando a nossa convidada chegar. Gente, olha a minha postagem. Tirei essa foto aqui, ó, pegando fogo. Brincadeiras à parte, ok? Nossa, granizo, ventania, enchente, que horror. Que horror, é mesmo? Olha aí, já chegou a nossa convidada, a Fabiana. Fabiana Moraes, vou mandar o convite aqui para você, tá? Mandei. Tudo bem? Eu acho que a câmera está ao contrário. Agora sim! Agora sim, deu certo. Seja bem-vinda também a Neuza Janes, que entrou hoje no grupo, entrou ontem no grupo Corações Entrelaçados, administrado pelo João Oliveira, pela Neuza Betiene e eu. E quem tiver interesse, então, vamos fazer parte desse grupo de amigos que um apoia o outro. Tá ok? O convite está feito. Estão te dedurando, dizendo que você abriu live na sua página. Quem? Eu? Abri? Abriu? Não sei. Eu estou na página certa, mas está tudo bem. Eu estou no alerta Alzheimer. Aqui, eu estou no alerta Alzheimer, ó. Tá certo. Foi confusão aí. Neuza, você começou a me seguir agora? Eu não acredito. Bem, o convite está feito, tá? Quem não conhece a nossa amiga aqui do Alerta Alzheimer, por favor, a página dela está escrito aqui em cima, podem segui-la. E quem não me conhece, pode vir também. Então, eu vou deixar ela se apresentar primeiro. Oi, Janaína. Eu vou deixar ela se apresentar primeiro e depois eu falo 1 minuto e 5 segundos e me apresento também para quem não me conhece ainda. Tá? Mas antes de mais nada, muito obrigada por você ter aceito esse desafio de fazer essa live, que eu sei que lá no fundo é bastante difícil. Verdade, Ruana, olha, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fiquei super lisonjeada. Te acompanho já há um tempo nas suas redes, no YouTube, suas lives. E para mim é um enorme prazer estar aqui com você. Também faço parte, né, do grupo do Joa, e uma grande rede de apoio que me foi muito útil durante a minha caminhada. Meu nome é Fabiana Moraes. Eu cuidei da minha mãe por 13 anos com Alzheimer, né? E
durante esses 13 anos, como a gente foi muito próxima, nós sempre fomos muito amigas, trabalhávamos até juntas. Então, foi muito fácil para mim diagnosticar os primeiros detalhes do que vinha pela frente, né? E ela não soube, ela morreu sem saber que ela tinha Alzheimer, desde o início. Ela não soube, eu consegui fazer com que ela não soubesse. E quando íamos a médico, a gente tratava como DA, né? Eu botava um bilhetinho dentro do exame do médico dizendo, a doida, né? Todo médico que eu ia, dentro do exame, tinha um bilhetinho, doutor, por favor, ela não sabe que ela tem Alzheimer, porque eu sei que se ela souber, ela vai se entregar. E aí, tudo escrito no bilhetinho, se puder fazer essa gentileza de tratar como DA. E olha, todos os médicos que eu passei foram super empáticos. Foram bem. E graças a Deus ela não soube, porque eu sei que se ela soubesse, ela tinha pavor dessa doença. Né? A minha também. Quando boa ainda, também. Né? Quando boa, ela tinha horror. A minha também, ela tinha uma amiga e que soube que ela estava com Alzheimer. Minha mãe, a última vez que a viu, foi no sacolão e falou assim, meu Deus, que passe longe de mim. E quando ela teve o diagnóstico na frente do médico, mas ela não se atentou. Que bom. E aí eu não contei, não fiquei repetindo, porque eu sabia que era ser complicado. Mas deixa eu me apresentar, quem está aí na live, eu sou Ruana Labres, eu tenho um canal no YouTube com mais de... Caraca, eu perdi o número de contas. 800 vídeos só falando de demência, alguns com convidados, muitos com a minha mãe. A minha mãe já nos deixou tem 4 anos, fez agora em setembro, no Setembro Lilás, ela não fez diferente, quis marcar. E eu sou psicólogo, psicoterapeuta, gerontóloga, e aqui no Cuidar de Quem Cuida, eu convido vocês para me seguirem, e eu estou sempre trazendo convidados até para falar não só de Alzheimer, mas também de outras necessidades. Sim, tem mais de 1000 vídeos lá, mas de Alzheimer eu acho que tem mais ou menos 700, 800. Tem minha mãe no início, que ela não tinha doença, analógico ainda, aquela filmagem. Não sei como eu consegui salvar aqui. Mas tudo bem. Oi, Adriano, meu lindo, tem que marcar a nossa, hein? E aí, o que acontece? Eu estava vendo as postagens, as suas postagens, me interessei em saber como é que você estava, e até que eu resolvi fazer o convite e me foi de bom grado ver que você aceitou assim de imediato, de boa, tá? Por quê? Porque hoje a gente vai falar de algo que todos nós vivemos como quem cuida, que é o luto em vida, que a gente vê a pessoa aos pouquinhos se transformando, se modificando. Obrigada, Márcia. E morrendo aos poucos. E a gente que cuida também. Mas eu vou deixar você falar sobre isso já já. E também o luto, que é após a partida, que é uma mistura de sentimentos, que na psicologia explica com os 5 passos, as 5 situações que todos nós sabemos que o luto nos leva e nos transforma. E aí? 13 anos cuidando. 13 anos cuidando. Até quando eu me apresentei, eu esqueci até de falar sobre mim, né? Olha só como é que são as coisas. Eu comecei a falar sobre a situação. Eu comecei a falar porque, assim, quando vem esses assuntos ligados ao Alzheimer, é sempre a minha mãe. Está muito recente, né, Ruana? Vai fazer agora, foi em maio, né? Dia 2 de maio. Então, vai fazer 5 meses. Então, aí eu comecei falando, mas eu sou Fabiana, eu trabalho com direito, né? Direito de família, e sou uma entusiasta também do direito do idoso. Sou fotógrafa também. Nossa. Isso também foi bom para mim durante um período, porque eu conseguia no início trabalhar, né? Tanto no direito em casa
quanto com a fotografia, que eu criei um estúdio em casa. Então, assim, de 2013 para cá, que foi quando veio mesmo o diagnóstico forte certo, né? É preciso. Eu modifiquei toda a minha vida, né? Saí da empresa que eu trabalhava e sem saber o que ia fazer, né? Tipo, saí porque falei, a única coisa que naquele momento eu queria era, de fato, cuidar da minha mãe, estar do lado dela, saber o que vinha pela frente e dar todo o apoio, né? E aí, então, eu não contei, como já falei. Uhum. E essa questão que a gente vem trazer é uma questão bem delicada, realmente, né? A questão do luto, porque a primeira vez que eu ouvi isso que você acabou de falar, que é a questão de que o cuidador familiar, ele vivencia o luto muito antes da morte, né? Uhum. Aquilo me soou assim, meu Deus, mas a minha mãe tá viva, não sei o que. Mas depois, quando eu fui parar para pensar, a ficha caiu completamente. Porque é verdade, a gente vai perdendo aos poucos, né? A minha mãe, como fez um diagnóstico um pouco precoce, né? Então a gente fez, posso dizer que, digamos, um tratamento meio que preventivo no início, porque ainda não estava, né? Ainda não tinha todos os... Qual a idade dela na época? 68. Já que você falou. Não. Com Se eu não me engano, 58, sim, precoce. Não, 68. 68, não. A partir de 65 já não é mais considerado precoce, mas é uma idade jovem. E antes de mais nada... Quando eu digo precoce, são nos sintomas. Os sintomas. Não no Alzheimer em si. Os sintomas ficavam muito assim, esporádicos, bem lá no início, bem, sabe, precoce nesse sentido. Me coloquei a palavra errada. Mas, então, como eu vivenciava, a gente vivia muito juntas, então foi fácil diagnosticar as coisas estranhas, pontuais, que começaram a acontecer. Isso em 2010. Mas o diagnóstico mesmo veio quando ela se perdeu dentro do prédio. E aí perguntou pro vizinho se aquele era o andar dela. Aí isso foi numa sexta-feira, assim, na segunda eu já pedi demissão, já mudei toda a minha vida em função disso. E graças a Deus eu pude acompanhar, né? Nossa. Dentro do Antes de mais nada, porque eu estou na rua. Desculpa, mas antes de mais nada, eu queria deixar aqui, tá? As pessoas estão se manifestando, meus sentimentos, são 5 meses, mas a gente sabe, dentro da espiritualidade, dentro da fé que nós carregamos dentro de nós, ela está curada e hoje ela está bem. Ela está bem junto ao Pai, essa é a minha crença. E eu creio também. Eu sei que ela te preparou, porque o luto em vida é triste, é doloroso, mas também é uma preparação. A gente amadurece nesse processo, a gente cresce nesse processo, sofremos, tem um lado todo negativo, com certeza, mas é algo que a gente vivencia e mesmo que a fé e a esperança falem, não, ainda não, ainda não, ainda não, mas a gente reconhece. Depois que acontece, a gente vê todos aqueles sinais e fala, realmente ela estava me preparando para esse momento. Então eu quero ser solidária, eu quero ser empática, eu fiquei com receio, eu te falei, de te convidar, eu fiquei sem jeito, aí eu falei, não, eu vou... O máximo que ela pode falar para mim é só louca. Minha mãe foi no outro dia, você já quer fazer live sobre os temas? Não. Você me abraçou e falou, que bom, eu quero contar a minha história. Isso é perpetuar, isso é honrar, isso é deixar registrado em algum lugar esse amor, esse carinho, essa troca, esse sentimento que é tão lindo, que você fez até a camiseta está fotografada no post. Quem ainda não observou, vai lá no post ver a camisetinha de mãe e de filha coruja.
Isso são detalhes. Então, eu sou grata mais uma vez, tá? Por você estar aqui. Nossa, Oi, eu que Marcelo. agradeço. Não, é porque a gente fica, né? Nossa, cada um tem o seu tempo. A Mara, você estava colocando aí que o luto dela ainda é forte e é presente. Sim. O meu, hoje, é saudade. Boa noite, Marcelo. O meu é saudades. Eu não sinto mais, eu não lembro mais da dor. Eu lembro do amor, do carinho, das brincadeiras. E não vejo aquilo com tristeza. Mas eu vou parar de falar. Ah, que isso, Ana. Eu que te agradeço e para mim, conforme eu te falei, foi muito importante, porque quando eu criei o canal Alerta Alzheimer, inclusive, porque eu via tantas pessoas bacanas como você, como a Cláudia, como o Joa, passando tanto conteúdo bacana que auxiliam as pessoas, eu falei, eu acho que eu também posso ajudar de alguma forma com as minhas experiências. Também é linda. E aí eu criei. Cleinha. Na época eu criava mais com Cleinha, o canal da Cleinha. E quando eu criei, eu postava muito a gente, né? Muito a nossa cumplicidade, o nosso amor. E eu sempre dizia para ela, olha, segurava a mãozinha dela, com essas mãos aqui nunca vão se soltar. Enquanto a gente estiver aqui, não vão se soltar. E graças a Deus, até o final, até o último respirar, as nossas mãos estavam dadas. Né? Então, sou muito grata a Deus por isso, né? Por ter tido a oportunidade de cuidar da minha mãe, né? Quando eu falo sobre luto hoje, muito embora eu sei que pela psicologia a gente não deve fazer essa colocação, mas a sensação que eu tenho é que eu perdi uma mãe e uma filha, né? Porque durante um tempo ela nunca perdeu, engraçado, nesse tempo todo ela nunca perdeu a referência de amor comigo. Não sei se no final ela associava como filha, porque às vezes ela me chamava de mamãe, né? Mas era eu sair da cozinha, dar de cara com ela no sofá e ela abrir um sorriso. E quando eu chegava em casa, que ela ficava com alguém aqui, eu chegava em aquele sorriso, me esperando sempre com muito amor. E eu diariamente falava para ela, mãe, eu sou tão feliz porque eu tenho você aqui comigo. E ela abria um sorriso, ou seja, ela entendia, né? Por mais que no final ela já não estivesse falando, né? Só soltava uma palavrinha aqui, outra ali, mas era muito raro. Porque em função da pandemia, né? Ela, até antes da pandemia, ela andava, ela ia comigo. Eu me mudei para próximo de um shopping, aqui onde eu moro, para a gente... e a gente ia 2, 3 vezes na semana no shopping, porque ela adorava uma rua. Aí quando ela começou a ficar... Maria Rodinha! Ela ia no início a pé, depois que começou em 2020, em 2019, 2020, pô, tava na cadeira de roda e... Não, foi em 2019, ela ainda andava. Foi depois da pandemia que ela parou de andar. Por causa do isolamento, a gente não pegou Covid, né? Eu fiz um isolamento rigorosíssimo com ela. Não pegamos Covid, mas em compensação o andar foi prejudicado. Sim, e falar isolamento, o avanço da doença. Olha só, deixa eu cumprimentar o nosso parceiro de grupo também, Osvanberg, que infelizmente na sexta-feira não teve a nossa live por causa de motivos de trabalho, mas a gente tem que agendar agora para outubro, tá, meu amigo? Eu não esqueci, não. É que realmente essa semana eu já estava com 3 marcada e eu não quis, com esse calor. Que calor. Gente, pegou a 41 aqui no Rio. Brabo, né? Nossa, mãe. Hoje eu acordei, abri a janela, vi aquele bafo quente no meu rosto. Eu falei, meu Deus, a minha casa está mais fresca do que a rua. Pois é, pois é. Mas e aí? Aí a pandemia chegou, ela diminuiu essa parte de marcha, começou o declínio de falar, de se comunicar. Sim. E ela não perdeu, ele está no sertão dos Paraíba com 44 graus. Meu Deus! Jesus toma conta.
Olha, eu tô de chapéu porque o ventilador tá no máximo, senão meus cabelos ficariam revoando aqui. Por isso que eu fui obrigada, porque ainda não dá para prender. Ainda não dá para prender, não dá para fazer rabinho. Eu falei, o jeito é botar um chapéu. Mas já tá lindo. Já tá bem crescidinho. E aí mas tá quente, gente, tá quente. E ela não perdeu, eles não perdem a referência do amor. Não perdem. Não perdeu. A minha mãe, ela não lembrava mais que eu era filha dela, mas ela tinha o amor, a expressão, e sempre me beijava, sempre me tocava, sempre segurava a mão, e isso é importantíssimo, gente, você passar essa paz, essa tranquilidade, essa paz, e que tudo vai dar certo. E fazer a entrega. Depois eu vou te perguntar como é que foi essa entrega, tá? Tá. Tudo bem? Continuando. Mas aí foi isso. Aí chegou a pandemia, isolamento, com isso piorou, o andar ficou totalmente prejudicado, desaprendeu, por mais que eu tivesse aquela bicicletinha só do pedal, sabe? Para fazer. Eu fazia mais o meu braço do que ela a perna, né? Porque ela botava ali. Mas... E o falar, eu sempre, apesar de sempre incentivar muito, sempre conversar muito, tem vários vídeos lindos com ela conversando, mas também foi prejudicado, né? Cheguei a fazer um tempo um tratamento com canabidiol, né? E eu senti que a fala deu uma melhorada. Isso nesse período mesmo. Que aí, não que ela voltasse a falar, mas ela... Deu uma travada, já voltou. Voltou? Voltou a dar umas palavras soltas. E muito útil. Hoje Voltou? de manhã, sou fã da Cleinha, Mames e eu. Estão escrevendo aqui. Bem, o problema de locomoção dela começou na pandemia, porque ela andava em 2019, tá, gente? E na pandemia já não podia sair com tanta frequência, principalmente em 2020, que foi o marco da pandemia e que houve tanta perda, tantas mortes e pessoas que realmente passaram um perrengue. 2020 para 2022 já começou a melhorar. Só respondendo aqui que me perguntaram, mas você tinha acompanhamento? Por mais que eu incentivasse aqui em casa, né? Porque nesse período da pandemia, ela não estava fazendo fisioterapia, não estava fazendo não fora. Não dava. Então, eu estava me virando aqui e fazendo para ela, né? Da maneira que eu conseguia fazer. Mas mesmo assim, essa questão de só andar dentro de casa ou só do pedalzinho fazer, não foram suficientes, porque houve o declínio. Eu acho que por causa também do isolamento em si, porque ela sempre gostou de rua, minha mãe sempre foi muito comunicativa, então sempre esteve junto com pessoas. De repente ficou eu e ela, né? Mais de um ano aqui, foram quase 2 anos, né? Você tem filhos? E aí, não tenho filhos. Né? Acho que por isso essa transferência, que eu sei que não deveria ser, né? Não deveria existir, mas é a sensação que eu tenho aqui, de fato. Eu perdi minha mãe e uma filha, né? Mas, então, assim, o luto ele foi vindo devagar. E, Ruana, eu te conto que não foi a minha primeira vez que eu vivenciei o luto dessa forma, porque há 20 anos eu perdi meu pai, que ele teve por 11 anos mal de Parkinson. Então, foi um outro momento, assim, na época eu era até adolescente, o diagnóstico quando veio com 14 anos. Então, foi outro momento da minha vida, obviamente. Eu era muito jovem, tinha minha mãe junto comigo, a gente segurou a onda uma de mão dada com a outra. Mas dessa vez eu estava só, né? Então eu tinha que segurar a minha onda para não ficar triste na frente dela, óbvio, e para que tudo se tornasse muito suave. Mas só o meu travesseiro e Deus é que sabem o que de fato eu estava passando, né? Porque é muito ruim. E você vivenciar isso por 2 vezes não é uma tarefa fácil, né? Então, você com 14 anos, muito jovem ainda. Você é filha única? Sou. Da minha mãe eu sou filha única. Do meu pai eu era temporão, porque eles tinham uma diferença de idade muito grande.
né? Uhum. E eu tenho um irmão, eu tenho um irmão muito querido, mas né, bem mais, ele tem a idade de ser meu pai, inclusive, né? Meu irmão. Mas da minha mãe, eu fui filha única. Então, dessa vez, eu estava aqui, eu, ela e Deus. E graças a Deus, eu acho que eu consegui conduzir de uma boa forma, né? Chegou uma mensagem aqui no meu Instagram, aquecimento do telefone, não fechar, senão eu vou perder a live. Tá muito quente, realmente, meu celular tá pegando fogo. Se cair a live, gente, se cair